Olá, senhores telespectadores, estamos aqui no programa Lenice Machado, na Band TV Catarina. E hoje, no nosso quadro Religiões, nós vamos falar com o pastor Fábio Bauab. Ele é pastor atualmente da Igreja Vida Plena de Itapema. A gente vai poder entender, assim, um pouquinho a respeito das culturas, exatamente das culturas. Tudo bem, pastor? Olá, tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, que bom a gente poder hoje bater um papo, falar um pouquinho sobre a religião, sobre a sua religião, sobre as solidariedades que vocês prestam, sobre tudo que vocês têm dentro da igreja de vocês, que eu achei muito bonito esse trabalho. Muito bonito mesmo. É uma alegria estar aqui, muito obrigado. Olha, e que coisa linda. O pastor também tem a formação acadêmica, bacharel em Ciências Contábeis e Teologia. Exatamente, formado pela Faculdade Sul-Americana. Uau, olha, então temos um bom conteúdo aí. Pastor, eu já vou direto ao ponto. Considerando, né, as mudanças que a sociedade passa, qual o papel do pastor hoje em dia na sociedade? Então, o papel do pastor sofreu uma grande alteração com as mudanças sociais. Antigamente, o pastor ele era visto apenas como cura-d'alma, né? O homem que cuidava das questões emocionais, que cuidava das questões das crises e das questões espirituais. Mas hoje em dia o pastor ele é visto também como alguém que precisa entender de finanças, de empreendedorismo, de coaching, de liderança, porque ele precisa gerir algumas pessoas, lidar com pessoas. Então hoje o papel do pastor é um papel mais amplo do que era desenvolvido pelos pastores antigamente. Até porque eu converso muito e eu tenho esse quadro aqui voltado para religiões. E a gente sempre verifica que todos vocês têm assim uma cultura, têm um conhecimento que é espetacular, é acadêmico mesmo. Sim. A maioria dos pastores, eles têm formação acadêmica, né? Esse é um dado que eu não tenho ele em mãos, mas a formação acadêmica ela é imprescindível. Né? Historicamente, a gente divide assim, as igrejas históricas, tradicionais, elas exigem a formação acadêmica pastoral. Então, ele precisa ir para uma faculdade, fazer estudo nas línguas grego, hebraico, estudar teologia sistemática, sociologia, psicologia e uma série de ciências afins para poder desenvolver o seu ministério. Há um segmento mais de linha pentecostal, neopentecostal. Os pentecostais hoje também encaminham os seus aspirantes ao ministério para as instituições acadêmicas, porque eles entenderam que a formação acadêmica é necessária para o bom desenvolvimento ministerial também. Até porque daí a gente começa a conhecer, fica mais atualizado, conhecer o próximo que vem até a gente. A desenvoltura é bem maior. Exatamente. Exatamente. O pastor precisa... Carbart tinha uma frase, o pastor precisa ter a Bíblia em uma das mãos e o jornal do dia na outra mão. Ou seja, o pastor precisa conhecer o que está acontecendo e estudar sobre o que está acontecendo. É, o mundo contemporâneo e a atualidade, né? Exatamente. Os dois casam também. Pastor, voltando ao mesmo assunto, sobre igreja e sociedade. O que de fato motiva a atuação social das igrejas? Então, a igreja ela tem uma preocupação social muito grande. E às vezes as pessoas podem entender que é uma questão de proselitismo. Nós queremos trazer as pessoas para a nossa igreja, e não é. O que motiva a ação social das igrejas em buscar as pessoas que se encontram, às vezes, nas ruas. Ontem à noite, por exemplo, após o culto, um morador de rua parou na porta da nossa igreja e uma menina de uns 7, 8 aninhos, chamou o pai dela e nós encaminhamos esse homem para uma casa de apoio que nós ajudamos a manter. Qual é o objetivo disso? É restaurar a dignidade do homem que vai se perdendo por causa da sua condição em que ele está, afastado da família, afastado de Deus, sem a menor condição social. Então, o que nos motiva
é exatamente isso, é querer resgatar nas pessoas a dignidade que está sendo perdida. E como faz bem a gente fazer o bem, né, pastor? Olha, essa menina, essa criança, então já dá para perceber que já vem da família dela, já vem dentro do lar. E a gente, eu sou filha de evangélica, né? Minha mãe, ela é da Assembleia de Deus, e ela se converteu depois de um certo tempo. E a gente vê que a fé é muito grande, independente de placas de igreja, independente de como for. Hoje em dia, qual é a maior dificuldade, pastor, que as pessoas encontram para ter esse encontro marcado com Jesus, com Deus, como vocês falam? A maior dificuldade do ser humano hoje, eu acho que em partes, é essa grande ênfase que a gente está dando na vida virtual e perdendo essa conexão da realidade realmente. Nós hoje somos pessoas muito conectadas virtualmente e desconectadas da realidade em si. Então, esse para mim é um aspecto que nós precisamos trazer. Uma outra questão que a gente poderia pensar é o individualismo. Antigamente, eu me lembro bem disso, quando eu era criança, nós nos assentávamos na calçada e os vizinhos conversavam. Hoje, se bobear, nós não sabemos quem é o nosso vizinho. É verdade. Então, nós estamos nos tornando cada vez mais individualistas, cada vez mais egoístas, pensando somente em nós, no nosso interesse, ou às vezes no nosso próprio sofrimento. E estamos nos esquecendo que nós vivemos nessa terra, fomos colocados aqui para desenvolvermos uma missão, para termos um encontro com Deus, para nos conectarmos com Ele nessa terra e a eternidade após a morte nessa terra. Pastor Fábio, eu sempre converso com muitas pessoas, tanto é que meu celular é um celular público, é uma loucura. E a maioria das pessoas que eu converso, elas reclamam da vida, onde eu tiro o meu tempo. Eu já aprendi a filtrar, que eu percebi também que vocês, pastores, os pais de santo, né, os padres, todo mundo consegue ter essa desenvoltura para filtrar. E a minha pergunta é: a depressão é o mal do século, que muitos dizem que é a ansiedade, que é o câncer, mas diante de tudo isso vem a depressão. A depressão, ela também pode ser amenizada através da fé? A religião, a fé, ela tem um papel fundamental, não somente na depressão, mas nas enfermidades como um todo. Porque a religião, a fé, vou trabalhar com a fé cristã. A fé cristã, ela é geradora de esperança. Ela traz sentido, traz significado para a vida, né? Então, quando você trabalha com isso, gerando sentido, gerando significado para a pessoa, você está dando para ela, você está fornecendo para ela motivos para que ela possa vencer aquilo que quer derrubá-la. É claro, eu como pastor evangélico, creio na cura, creio que Deus pode usar os meios naturais, médicos, remédios, psicólogos. E creio que Deus também pode agir sobrenaturalmente. Os milagres, eles existem, né? Mas, voltando à pergunta, a fé para mim, não só para mim, mas você tem Rubem Alves, né, que cita outros grandes pensadores. Ele trabalha, eu gosto dessa frase dele: a religião é teia de sentido e significado. Exatamente, Rubem Alves. Olha que maravilha. Por isso que eu gosto de conversar com gente inteligente, porque a gente já dá as citações aqui, as pessoas ficam em casa, eles já querem saber quem é. Rubem Alves, ó. Gente, pessoal aí de casa, vale a pena mesmo, né? Pastor, uma outra pergunta que eu sempre faço para quem trabalha no meio da religião. Muitas pessoas fazem orações de madrugada. Eu mesmo, eu tenho um horário que eu acordo. Eu não sou da mesma religião que o pastor, né? Mas eu respeito.
mas eu pratico a minha religião. Eu acordo de madrugada e faço as minhas campanhas de orações. Até porque eu estou no momento com o pai debilitado, meu pai está com câncer, tudo. E depois das orações a gente se sente mais aliviado, mais assim, mais tranquilo. Independente de qual for a religião que a pessoa tem, como a gente já falou anteriormente, não se prega placas, e sim o que a pessoa se sente bem. Já teve casos de transformação na vida de uma pessoa através da oração que o senhor presenciou? Transformação em que sentido? No bem-estar dela, na vida, no casamento? Sim, sim. Eu me lembro de uma situação específica em que eu fui chamado para acompanhar uma pessoa que estava com um problema de depressão, vivendo um momento muito bom na sua vida, nascimento de uma neta, a família estava indo bem, todo mundo trabalhando, mas ela entrou numa tristeza profunda. Não sem saber o motivo. A família, desesperada, me chamou, eu nem conhecia a família, mas souberam, o primeiro telefone de pastor que eu acho que eles pegaram ali naquele momento, chama o pastor, vamos ver o que acontece aqui. E me chamaram para ir até a casa, eu fui à casa, conversei com a mulher, e naquele momento eu pedi para ela, posso fazer uma oração com a senhora? Ela disse, posso. Falei para ela, olha, nasceu sua neta, coisa mais linda, né? Então, fiz uma oração com ela, agradeci a Deus pela vida, fiz uma oração e precisei sair e ir embora. Quando eu estava chegando em casa, tocou o meu telefone, a família me perguntando o que eu fiz. Quando alguém liga perguntando o que você fez, você já fica um pouco assustado, né? Mas eu disse, por quê? Eu disse, pastor, a minha mãe, depois que o senhor saiu, não sei o que o senhor fez, mas ela pediu para comer um lanche que ela sempre gostou e que ela não mais queria comer. A minha mãe foi, pegou a neta no colo e começou a brincar com a neta. Então, ela saiu de um estado de tristeza profunda e passou para um estado normal, de aproveitar a vida, aproveitar a família, agradecer a Deus pelo privilégio que se tem de viver em família, né? Essa foi a experiência mais significativa nesses anos de ministério que eu vivi. Isso é muito bom a gente sempre ressaltar, porque às vezes a cabeça da pessoa não está bacana, não está legal. Pastor, o nosso papo vai acabar por aqui, mas eu quero que o senhor deixe suas redes sociais, o seu contato, para o pessoal que está em casa, que queira ter essa paz que o pastor tem, queira conhecer a sua igreja. Qual é as suas redes sociais? Tanto no Instagram como no Facebook, a minha rede social é Fábio Bauab. Instagram, Facebook e Twitter, Fábio Bauab. Olha, que bacana. A sua igreja fica onde? A Igreja Vida Plena de Itapema, na rua 248, esquina com a Marginal Leste. Que bom, que bom. Muito obrigado de ter vindo aqui. Paz do Senhor, né? A paz, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada e volte sempre. Obrigado. Gente, nós vamos aos nossos intervalos comerciais e a gente volta já, já.